Opa! É opa mesmo! Sabe quando você tem uma notícia muito ruim que você sabe que vai acontecer, mas quando ela acontece, ela é tão ruim, mas tão ruim, que você se surpreende, mesmo que você esperasse? Foi essa notícia que eu acabo de ver, que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, censurou de forma ditatorial, de forma estúpida, a revista Cruzoé e o site O Antagonista, porque publicaram, os dois sendo uma empresa só, né, a notícia de que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, segundo Marcelo Odebrecht disse, em delação premiada à Polícia Federal e Ministério Público Federal da Operação Lava Jato, que o amigo do meu pai, codinome no propinoduto da Petrobras, é Dias Toffoli. É Dias Toffoli. Pois bem, se o Marcelo Odebrecht mentiu, não é problema da Cruzoé. Não é problema do Antagonista. É censura. Acho ridículo que até agora, 4 horas da tarde, a ministra, da segunda-feira, dia 15 de abril de 2019, a ministra Carmen Lúcia, que disse, cala a boca, nunca mais, não veio dizer, não aceitar isso, não aceito isso é censura, isso é ditadura. Não. Sabe por quê? Porque ela faz parte da Pleiade, dos 11 que agora decretaram cala a boca, gentalha. Nós somos a gentalha. Os ministros do Supremo são a Suprema Corte, a nobreza brasileira. Não podem ser criticados. Não estamos sendo ameaçados. As pessoas estão ameaçando nossas vidas e nossas famílias. Mentira! Se tiver sendo ameaçado, manda a polícia procurar quem ameaça. Agora, qual é a ameaça que a redação do Antagonista e da revista Cruzoé fazem a qualquer ministro ou a qualquer familiar de ministro? Eles cometeram um abuso. Não, abusada é a decisão do Alexandre de Moraes. Agora, eu estou avisando a isso há muito tempo e eles estão simplesmente pondo a carapuça que eu lhes pus. Isso é um absurdo e, além do mais, é burro. É burro, porque isso não contribui em nada. O Dias Toffoli mente quando diz que está lutando pela melhoria da imagem. Se lutasse pela melhoria da imagem, não tinha feito censura. Não se censura no Brasil assim, desde a ditadura, desde o regime militar. Olha, é realmente um caso sério. E um caso sério que o Senado não vai apurar numa CPI da Lava Toga. Essa censura deveria fazer com que Davi Alcolumbre, do DEM, puxa-saco, bajulador do Supremo, voltasse atrás e convocasse a CPI da Lava Toga e aceitasse os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo que têm sido feitos pelo professor da USP, Modesto Carvalhosa. Mas qual que? Ele depende do Supremo. Ele tem lá 2 inquéritos que o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, o estado dele, já tinha mandado para o arquivo, mas o Ministério Público Eleitoral mandou para o Supremo e estão lá. Então ele, da mesma forma que a família Bolsonaro, porque a família Bolsonaro também, o Bolsonaro mandou e o advogado-geral da União apoiou num parecer técnico pedido pelo Supremo Tribunal Federal, esse absurdo. Absurdo, segundo, não eu, segundo Marco Aurélio Melo, todo mundo sabe que não é meu amigo de infância. Marco Aurélio Melo disse, isso aqui é o seguinte, é o Estado investigador e somando ao Estado julgador. Não pode. Um Ministério Público investiga, o juiz julga na primeira instância e o Supremo só pode criar qualquer tipo de ação penal se acontecer o crime dentro da sua dependência. E como lembrou o Joaquim Falcão, num artigo brilhante na Folha, o Brasil virou uma dependência do Supremo. O Brasil inteiro agora é a sede do Supremo. Isto é um absurdo. Agora, o Flávio Bolsonaro não assinou a CPI da Lava Toga, e o empregadinho do Onyx Lorenzoni lá no Senado, o Davi Alcolumbre, não permitiu, jogou no lixo. Não foi na gaveta, não. Jogou no lixo. Agora nós estamos vendo os Bolsonaro envolvidos com problemas sérios. O primeiro, mais grave, que eu acho dele, que é o que atinge a mim e a você, é o nosso bolso, é a queda na economia
a queda no PIB brasileiro no primeiro trimestre deste ano. Isso significa que os nossos sonhos de uma recuperação da economia estão cada vez mais dependentes da reforma da Previdência. Só com a reforma da Previdência, o mercado vai se animar de novo e poderemos crescer. Agora, sabe o que é que está acontecendo? O tal de Fernando, sei lá, não, Francischini, sei lá o que é Francischini, um insignificante lá que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o presidente mais insignificante da história da CCJ da Câmara, está seguindo aí a pressão dos líderes, do Centrão principalmente, para colocar aquele orçamento impositivo na frente da reforma da Previdência. Orçamento impositivo que o Eduardo Bolsonaro comemorou, dizendo que ele e o pai apoiavam quando era oposição. Ainda não conseguiram botar na cabeça do menino, né? Não é um menino, já é um senhor, já é um deputado, já tem idade para ser deputado, de que oposição é uma coisa e governo é outra. Ele tá misturando as bolas, né? Agora, outra coisa gravíssima, né, foi esse verdadeiro assinte, né, contra o país, que o resultado, o desabamento, a tragédia, o desabamento dos 2 prédios na Muzema, no Rio. Esse desabamento é consequência da ação criminosa das milícias. As milícias são uma organização mafiosa, são uma organização semelhante à máfia e à Camorra. Mas o general, já falei aqui, né? O general Fernando Azevedo Silva disse que já foram... Nunca houve milícia do bem, general. E mais, o Estadão está publicando hoje... Não, mas o Estadão publica, é mentira. Não é mentira, não. O Carlos Bolsonaro, filho de Bolsonaro e vereador no Rio, empregou no gabinete dele o ex-marido da mulher atual do Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz era o amigão do Bolsonaro, que ele colocou dentro do gabinete do Flávio. Agora, a reportagem está mostrando que as investigações revelam que ficaram mudando de um gabinete para o outro, os parentes, os amigos e os protegidos do tal Fabrício Queiroz, que, aliás, alguém aqui sabe me informar por onde anda? Quem eu sei por onde anda é o casal Edir Macedo e a mulher, que o governo acaba de lhe dar passaporte diplomático. Ah, não! Mas o Lula também deu, mas a Dilma também. Quer dizer que tudo que o Lula fez e a Dilma fez, o Bolsonaro é obrigado a fazer também. Eu só quero saber se tem alguém aí da nova política que possa me informar qual é a missão diplomática que o Edir Macedo e a mulher vão fazer no exterior para merecer esse passaporte diplomático. Até o Carlos Bolsonaro e o primo dele lá, o Léo Índio, terminaram recuando e não pediram passaporte diplomático, agora vai dar o passaporte diplomático para o casal Edir Macedo, dono da Igreja Universal do Reino de Deus, e a mulher dele. Pois bem, meu amigo, estamos então aqui no mato, acuados pela cachorrada, com a notícia dessa censura do Supremo Tribunal Federal e com o boicote que é representado pelo parecer técnico que o advogado-geral da União deu a favor desse processo, desse inquérito maluco que o Dias Toffoli mandou fazer e que está sendo relatado pelo Alexandre de Moraes. Como nós sabemos, eu já tenho dito aqui várias vezes, Alexandre de Moraes é, ao mesmo tempo, tucano, quase foi candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, e MDBista, porque foi nomeado ministro da Justiça e depois ministro do Supremo pelo Michel Temer. Hoje é um dia realmente triste. Olha, a primeira vez que eu ouvi falar em Notre Dame foi quando eu li o Corcunda de Notre Dame. Na minha infância ainda, no Seminário Redentorista em Campina Grande, eu me apaixonei por Notre Dame. E já fui várias vezes a Notre Dame. E fico aqui profundamente chocado, mesmo um dia que já teve muito choque, e eu já falei de vários aí para você, como esse de hoje, com a notícia do incêndio da Catedral de Notre Dame em Paris, que eu gostaria muito de voltar lá e ver de novo. Eu estou
muito triste, muito abatido com essa notícia e também com a notícia com a qual eu abri esse vídeo, porque é aquela coisa que eu já esperava que acontecesse isso mesmo, mas que é tão ruim que quando acontece a gente se surpreende. O incêndio de Notre Dame, não, infelizmente, eu não esperava e ele aconteceu e a surpresa também foi total. Bom, eu estou hoje gravando esse vídeo aqui na Rádio Eldorado com a ajuda do meu amigo Carlos Amaral, que ainda está esperançoso que o São Paulo dele seja campeão paulista domingo. Pelo que o Corinthians jogou, eu acho que ele pode até ter mesmo essa esperança, viu, Calão? Bom, eu estou indo embora, direto ao assunto, em té e só a verdade nos salvará.